Livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. O tema da mensagem é Missão Quase que Impossível. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Senhor, suplico a ti que o Senhor continue a falar aos nossos corações, e que traga uma palavra que desperte os nossos corações para a obra missionária. Que o Senhor venha despertar ao coração da tua igreja e de todos que ouvem essa palavra o desejo por fazer missões. Que o Senhor levante homens e mulheres missionários, e que levante outros Neemias, para que não somente oram, mas que vão para fazer a tua obra, no nome de Jesus. Missão quase que impossível. Eu
já assisti quase que todos os filmes. Só não assisti o último, que passou tem pouco tempo no cinema, e eu não peguei ele, né? Eu estava aqui e minha esposa estava doente e nós não assistimos. Mas os demais, todos nós assistimos. E tem muita ficção, tem muita mentira, mas o tema do filme me chama muita atenção. É uma missão quase que impossível. Mas deparando com muitas histórias da Bíblia, aos olhos humanos, muitas histórias são missões quase que impossíveis aos nossos olhos. São missões que, aos nossos olhos, não damos conta de realizar. E existem situações que nos deparamos que achamos que é impossível de ter uma solução humana. É difícil. E quando nós nos deparamos com essas situações, eu já vi médicos falarem que não há mais jeito. Eu já vi situações de famílias que falarem que já não há mais solução. Eu já vi pai dizer: meu filho já não tem mais jeito. Eu já vi várias situações, pessoas dizerem que não há mais jeito. Mas Deus pode pegar uma situação dessa e fazer com que essa missão se torne possível. Deus gosta de agir numa situação onde nós achamos que é impossível aos nossos olhos. Uma missão que é quase impossível aos olhos humanos é possível aos olhos de Deus. É possível aos olhos daquele que crê. É possível. Então, aos olhos daquele que crê, tudo se torna possível. Tudo. Então, mas aos olhos humanos, vemos que missões em alguns, ou missões, para não ser exagerado, em todos os casos, se torna uma missão impossível. Que no nosso caso, como cristão evangélico, completamos 117 anos. E quando olhamos para o início da história da Igreja Cristã Evangélica, ela praticamente é uma missão quase que impossível. Mas Deus envia missionários lá da Escócia, missionários americanos, um congresso que tinha ali, e Deus manda lá desse congresso na Escócia, Reginaldo Yankee. Ele manda ali, ele manda pessoas que querem evangelizar a América do Sul, que querem evangelizar a Europa, que querem evangelizar a África. Pessoas que saem da sua parentela, saem do seu conforto, saem da sua zona de conforto e vêm para uma zona que eles não conhecem, vêm para um lugar que eles não sabem se vão voltar vivos, mas eles vêm para fazer a obra de Deus. Então, Reginaldo Yankee, em 1901, ele deixa sua função e se entrega à obra missionária no Brasil e começa junto com outros, fundando a primeira igreja cristã, na qual eu, Jacimar e o Mateus tivemos o privilégio de conhecer a Igreja Cristã Evangélica Paulistana, lá em São Paulo. E tivemos o privilégio de conhecê-la e de adentrar dentro dela, e muita coisa é parecida com a igreja de Goiás. E como eu pastoreava a quarta igreja mais velha
da denominação, eu estava dentro da primeira. E ali eu pude ver um pouco da história da primeira igreja, que é fixada em quadros, né? Então, ele deixa a sua função. Missionários deixam as suas funções. Naquela época, missionários às vezes deixavam até as suas famílias. As famílias vinham depois. Arquibaldi Maquintari, ele chega em Goiás, e depois que a mulher dele vem, de navio até ali no Porto de Santos, e do Porto de Santos até a cidade de Goiás, é só animais, cavalos, só. Desbravando, 1902, 3, desbravando no meio dessa mata, até chegar em Goiás. Mas antes de chegar em Goiás, eles passaram ali em Catalão, abriram ali a segunda igreja, passaram em Cristianópolis, abriram a terceira igreja e foram até Goiás, abriram na capital a quarta igreja. Aí depois eles vêm desbravando, abrindo ali em Novo Goiás, abrindo na Mata de São Manuel, e veio por dentro ali, chegando em Palmeiras de Goiás. E Palmeiras foi uma igreja onde desvendou a obra missionária, que abriu várias igrejas, que formou vários pastores, e que aonde várias igrejas e vários obreiros saíram deste campo. Mas podemos imaginar o quanto essas pessoas teve que pagar o preço. Então, por volta dos anos 30, foi fundada a denominação Igreja Cristã Evangélica do Brasil e no Brasil, e ficou sendo duas até 1979, que uniram-se as duas em Igreja Cristã Evangélica do Brasil, em uma só, quando unirem em uma só igreja. Nessas 2 semanas, eu estive envolvido muito em terminar o 4º capítulo do mestrado. Envolvi muito no livro de Neemias, e Deus falou muito ao meu coração em missões no livro de Neemias. E o que Deus falou comigo? E eu peguei ali no livro Liderança com Propósito, de Rick Warren, onde ele cita Neemias como exemplo, e assim ele nos ensina em seu livro, e aonde eu pude pegar esse tema, escolher esse tema, missão quase que impossível. Você vai ver que esse tema tem tudo a ver com a história da Igreja Cristã Evangélica. Veja como acontece. O primeiro ensinamento que Rick Warren nos ensina, que Neemias era sensível diante das necessidades que via ao seu redor. Neemias era sensível, ele era um homem sensível. Quando eu pude conhecer a história de Neemias, ele era um judeu, mas Neemias ele já tinha nascido no cativeiro. Ele nasceu ali na Babilônia, e ele nasceu ali nessa cultura, e ele passou a ser um homem de confiança, de tamanha confiança, de um caráter totalmente provado, que ele teve um cargo de extrema confiança, copeiro do rei. Não é qualquer um que pega esse cargo, tem que ser uma pessoa de confiança. Naquela época, Artaxerxes era o imperador, Artaxerxes era o homem que tinha um império em suas mãos. Quantas pessoas queriam matá-lo? E Neemias tinha esse cargo de importância.
A vila de Artaxerxes estava em suas mãos. Então Neemias, ele era um judeu nascido na Babilônia, nascido ali. E outro fato é que o seu pai não deixou a história de Judá e dos judeus morrerem. O seu pai e a sua mãe se preocupou, passou os mandamentos do seu Deus para ele. O seu pai e a sua mãe não deixou a obra de Deus morrer no seu coração, não deixou que essa obra morresse. Quando eu vejo Neemias perguntando: como vai os meus irmãos judeus? Ele nem conhecia esses irmãos. Ele só ouviu falar que tinha esses irmãos. Ele nunca tinha ido lá. Ele nunca tinha visto Jerusalém. Ele só viu contar a história de Jerusalém. Ele tinha uma vida boa na Babilônia. Sim, era judeu, mas havia nascido ali na Babilônia. Durante o cativeiro, nem sequer havia visto Jerusalém. Os problemas de Jerusalém pareciam estar a 1 milhão de quilômetros de distância. Quando, porém, ouviu falar do povo de Deus, deprimido, desalentado e derrotado, ele levou a sério essas notícias. Ele levou a sério. Os líderes são sensíveis diante da necessidade das pessoas que os rodeiam. Olha quantos quilômetros estava Jerusalém. Neemias levou a sério a necessidade dos seus irmãos que se encontravam naquela situação. Neemias levou a sério. Este é o primeiro princípio de um missionário e de uma liderança missionária que encontramos no livro de Neemias. Deus usa pessoas que se importam com o que Deus se importa. Deus usa pessoas que se importam com o que Deus se importa. Se nós não se importarmos com o que Deus se importa, Deus não vai nos usar. Mas se nós nos importarmos com aquilo que Deus se importa, Deus vai nos usar. Deus vai nos usar. Para Deus era importante o fato de os muros de Jerusalém estarem caídos. Neemias se importou com o que Deus se importou. E isto fez dele um líder. Fez dele um líder. Bob Pierce, o fundador da Visão Mundial, dizia: quero que o meu coração se quebrante diante das mesmas coisas que quebrantam o coração de Deus. Olha quão profundo foi essa frase de Bob Pierce. Ele diz que quer que o seu coração se quebranta na mesma proporção que o coração de Deus se quebranta por sua obra. Imagina se o nosso coração se quebrantasse assim, pela obra missionária. Jesus já tinha voltado. Jesus não voltou ainda porque ainda há pessoas que não foram evangelizadas. O que está tardando a volta de Jesus é porque tem pessoas ainda que não o conhecem. Enquanto tiver pessoas que não conhecem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, Ele não vai voltar. Ele não vai voltar. A segunda lição que podemos aprender no livro de Rick Warren Neemias era digno de confiança. Digno de confiança. Tanto o rei como Deus confiavam em Neemias. A primeira lição é que Neemias era sensível diante da necessidade que estava ao seu redor. Deus viu isso em Neemias. E agora Deus viu que ele era digno de confiança.
Ele era digno, ele era um homem de boa reputação. Ataxerxes, o imperador, lhe confiou sua segurança pessoal. Isso significa um grau muito alto de confiança. Deus usa pessoas que sejam dignas de confiança, sejam fiéis. Lucas 16, 10 a 13. Quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre muito. Então, quando nós somos fiéis, mesmo que seja no pouco, Deus coloca sobre o muito. Deus quer ver no nosso coração é fidelidade. Fidelidade. Uma delas consiste em observar como servimos no ministério liderado por outra pessoa. Como eu sou uma pessoa que aceita ser liderada? Neemias, ele sabia que o rei estava acima dele. Olha como ele termina a oração: eu peço ao Senhor que me dê mercê diante desse homem, diante do meu líder, que o Senhor prepare o coração dele, para que eu venha ser bem sucedido no que eu vou pedir. Deus já sabia o que Neemias ia pedir, Deus já sabia o que ele ia fazer. Outra das formas tem a ver com a administração de nossas finanças. A Bíblia indica com clareza que nosso estilo pessoal na administração do dinheiro determina quanto Deus pode nos abençoar em nossa vida. Se as riquezas terrenas não podem ser confiadas a nós, quem vai nos confiar os verdadeiros tesouros espirituais? Até que ponto você quer que Deus o abençoe? A decisão é sua. Peça-lhe que o faça digno de confiança e generoso, assim como ele mesmo é digno de confiança e generoso. Neemias pediu para o Senhor que o Senhor me dê mercê diante desse homem, que o Senhor me dê mercê. E o que o rei fez? Liberou ele. O que o rei ainda deu mais? Deu dinheiro para ele. O que o rei ainda deu mais? Mandou a tropa real levar ele. O que o rei deu mais? Liberou cartas para ele passar, pegar madeira, pegar material, pegar tudo que ele precisava. Que homem digno de confiança. Terceiro e último ensinamento que esse texto nos ensina, mediante o livro que Rick Warren escreveu. Neemias era disposto. O homem estava com a vida boa. O homem vivia dentro de um palácio real. O homem nascido na Babilônia tinha dupla nacionalidade. O que esse homem queria fazer em Jerusalém? Mas o homem que tem um chamado de Deus, ele não aguenta. A mulher que tem um chamado de Deus, ela pode estar em Nova York, na mordomia de Nova York, que ela vai para a África do Sul, para a África, ficar no meio da aldeia, dormir no chão e dar glória a Deus. Neemias era disposto. Quando houve necessidade de um líder, Neemias disse: eu me ofereço, aqui estou, eis, envia-me a mim. Ele tinha um cargo mais invejado de todo o reino, e o problema estava a 1.600 quilômetros de distância. Levaria meses para chegar ali, de camelo. Pensou que era de avião? Camelo, montado no camelo, andando no deserto. Deserto é frio, à noite extremamente frio, e
calor extremamente de dia. Se nós estamos acostumados com esses 30 e poucos graus aqui, lá é acima dos 50, dos 60, viu? É assim. Então, é isso. E ele falou: eu vou. Para Neemias teria sido mais fácil permanecer onde estava e mandar alguém no seu lugar, levando a vida fácil no palácio. Mas ele falou: eu vou. Eu vou. Ele, porém, disse: eu vou. Não sou construtor, mas vou reconstruir os muros. Não tinha habilidades necessárias para esse trabalho, mas tinha um coração disponível. Deus o escolheu para essa sensível, porque era sensível e de confiança, e se colocou à disposição. Deus olha para homens e mulheres que têm disposição, mesmo que não tenham habilidade. Esse homem trabalhava no palácio. Esse homem só sabia mexer com utensílios valiosos, talheres, copos, taças de ouro, de prata. Esse homem Deus falou: Senhor, eu não sei construir, eu não sou carpinteiro nem pedreiro, mas eu vou. Deus não busca missionários que tenham capacidade, tanto quanto busca a credibilidade, a confiabilidade e a disponibilidade. Deus não busca líderes que tenham capacidade, tanto quanto busca a credibilidade e a confiabilidade e a disponibilidade. Essas qualidades são, todas elas, questão de decisão. Talvez você diga: eu não tenho esses dons e talentos ou intelectos necessários. No entanto, não é essa a pergunta que Deus está fazendo a você. Deus quer saber, Ele pode acreditar em você. Você tem caráter, seu caráter está sendo desenvolvido, você é sensível com as pessoas, você é digno de confiança. Deus pode apoiar em você. Você está disposto? Muitos dos missionários do primeiro século não tinham curso de missões. Muitos eram engenheiros e deixaram as suas funções e foram para a obra missionária. Não tinha curso teológico. Foram vender Bíblias para se manterem. Aí, sabe como as igrejas faziam? Mandava lá Bíblias, falava: vende as Bíblias e ganham o seu sustento. Era assim, não tinha como, não tinha banco. Eles tinham que fazer isso. Eu queria concluir. Nada acontece enquanto não houver quem providencie uma liderança para executar. Nada acontece. Eu posso ficar aqui 20 anos, 30, 40, 50. Se não tiver uma liderança para executar, nada acontece. Tudo pode ser edificado ou destruído de acordo com os líderes. Deus quer usá-los como líder em seu lugar, seu negócio ou sua igreja. Deus quer. Você está disposto a deixar que Deus o use? Você está pronto para ser uma liderança que tenha confiabilidade, que tenha disposição e que seja sensível a ouvir a voz de Deus? Sensível. Porque às vezes você fica pensando em deixar Deus falar o seu coração, e se Deus já falou desde que você nasceu, e você está falando que não ouviu, e Deus já está falando, Deus já falou,
Deus aí falou, você vai chegar lá no dia do julgamento, Deus vai falar assim: que jeito você queria que eu falasse com você? Um alpinista, ele estava subindo uma montanha, Cordilheira dos Anjos, e estava muito frio e gelado, e chegou a certa altura, ele escorregou e caiu, e caindo ele falou: Senhor, eu vou esborrachar lá embaixo, tem misericórdia. Quando é fé, a corda parou. Aí ele falou: Senhor, agora eu vou congelar aqui, o que eu faço? Deus falou para ele: corte a corda. Senhor, mas se eu cortar a corda eu vou cair lá embaixo. Senhor, fala de novo, o que eu faço? Corte a corda. Não, Senhor, mas eu vou esborrachar lá embaixo, o que eu faço? Corte a corda. Ele ouviu? Não. Passado alguns dias ele foi achado 1 metro do chão, congelado, porque não ouviu o que Deus mandou. Assim é muitas pessoas que não é como Neemias. Deus está falando e está esperando o quê? Está 1 metro do chão e não está escutando Deus falar. E a obra de Deus no seu coração está morrendo. E um dia Deus vai falar: a minha obra na sua vida morreu. Curva a sua cabeça. Deus tem algo a fazer no seu coração. Neemias foi um homem que se rendeu ao Senhor. Mesmo ele não morando em Jerusalém, ele se rendeu ao Senhor. Ele se rendeu ao Senhor de todo o coração. Neemias tinha família ali em Jerusalém. Ele não importou, ele importou com os seus irmãos que estavam em Jerusalém. Neemias não foi com família para Jerusalém. Neemias foi só. Neemias falou para o rei: olha, eu vou e tal dia eu volto. Ele já marcou o dia dele voltar. Ele foi um missionário que já marcou o dia da volta, porque ele falou: eu já volto com a minha obra determinada e terminada. Cada obreiro tem uma obra a fazer. Eu tenho uma obra a fazer nessa cidade, nessa igreja. Quando eu terminar, eu vou embora, porque outro vai ter outra obra a fazer. Outro tem outra obra a fazer. E para a curiosidade de muitos, eu nem comecei ainda. Eu estou preparando o ambiente para começar o que Deus tem a fazer nessa cidade. Vou fazer 4 anos já. Eu estou preparando o ambiente, estou preparando o terreno. Se você for sensível, se você for de confiança, se você for disposto, essa obra pode começar mais rápido. Mas se você continuar ainda como aquele alpinista: Senhor, não dá, Senhor, não tem jeito, Senhor, não posso, Senhor, não dou conta, Senhor, chama outro, converte outro aí, Senhor, vai lá no mundo, converte outro, porque eu não tenho coragem. O tempo está passando. E Deus quer que você se rende a Ele. Deus quer que você se rende a Ele de todo o coração, como Neemias se rendeu, como os missionários escoceses se renderam. Se hoje nós estamos nessa igreja, porque alguém pagou o preço.
alguém sofreu, alguém morreu, porque hoje estamos aqui. E você, o que vai fazer para deixar de história para alguém no futuro dizer: alguém pagou o preço por mim? O que você vai deixar de história? O que você vai deixar de história? Qual será a história que você vai querer deixar? Se você quer ser uma pessoa que quer cumprir diante do Senhor uma missão quase que impossível nessa igreja, nessa cidade, para o Senhor e no Senhor, eu queria desafiar você a ficar em pé. Não é para mim não, é no Senhor e para o Senhor. Se você está sentindo desafiado, chamado, se Deus está vendo confiança, sensibilidade, se Deus está vendo disponibilidade para você, no seu coração, como viu no Neemias, em todos os missionários, todos os pastores que estão envolvidos na obra de Deus. Se você quer ser um homem como eles foram e eles são, quer se render ao Senhor, quer dizer: Senhor, eu estou disponível, Senhor, eu estou aqui, eu não sou nada, Senhor, eu não dou conta de nada, mas eu estou aqui, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. É só isso que Deus quer, você falar que quer. Há mais alguém que quer? Há mais alguém que quer cumprir uma missão quase que impossível nessa cidade? Há mais alguém que quer falar: Senhor, eu quero, Senhor, fazer parte dessa missão quase que impossível nessa cidade? Eu quero. Se você sente que quer, fique em pé. Deus está anotando o seu nome lá agora. Deus está escrevendo o seu nome lá. Eu estou escolhendo, eu estou vendo ali a disposição do meu missionário, da minha missionária, do meu líder, da minha líder. Eu estou vendo. Se você sente tocar, fique em pé. Eu vou estar orando. Pai, uma vez eu disse e repito: eis-me aqui. E tu sabes, ó Deus, como essa chama está no meu coração, e como, ó Deus, ela tem encandecido e tem, ó Deus, aquecido, ó Deus, a cada dia. E, ó Deus, e como ela vai terminar, ó Deus, é como o Senhor quer. É como o Senhor quer. Ó Deus, mas eu ainda tenho algo a fazer. Eu ainda tenho algo a fazer, ó Deus, nessa cidade. E eu quero fazer, Senhor Deus, com um povo que marca uma história. Com um povo que marca, ó Deus, uma história. Ó Deus, neste lugar, nesta igreja, nesta cidade, nesta região. Senhor, o Senhor quer, ó Deus, junto com outras igrejas, marcar, ó Deus, uma história. E que o Senhor Deus venha, usa-nos como a tua vontade quer. Usa homens e mulheres, jovens e crianças, como a tua vontade quer. Senhor, nós estamos disponíveis, nós estamos sensíveis à tua voz, nós somos de confiança. Oh Deus, nós estamos aqui. Se nós não soubermos, nós estamos aqui. Se nós não darmos conta, nós estamos aqui. Nós queremos estar nas tuas mãos. Nós queremos, ó Deus, estar aonde o Senhor queira que estamos. Nós queremos, ó Deus, fazer o que o Senhor nos mandar fazer. Nós queremos, porque amamos ao Senhor e queremos satisfazer o que o Senhor queira que nós façamos.
porque amamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e que Ele te recompense, no nome de Jesus.